Olá, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir aqui a nossa lista 8 de atividades, ainda sobre o tema de degradação ambiental, ok? A gente continua falando sobre esses processos de degradação ambiental. E a nossa expectativa de aprendizagem é compreender as mudanças e transformações ocorridas no espaço geográfico e os conflitos entre as necessidades de preservação da natureza e do uso desses recursos. Então, a gente precisa compreender, entender como que acontece a transformação do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o espaço transformado pelo homem, certo? Todo esse espaço vivido e construído pelas sociedades, e esse conflito que existe entre a necessidade de preservar o meio ambiente e a necessidade de utilizar esses recursos para a manutenção das sociedades e da vida humana. Ok? Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Primeira atividade, a gente vai ler um texto, né? Um trecho da música, da canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, O Progresso. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Então, aqui ele está mostrando uma consequência do uso desses recursos naturais. E o recurso natural destacado aqui no texto é o petróleo, né? Esse ouro negro. Então, qual a consequência do uso desse recurso e as consequências que ele traz para o meio ambiente? A morte, né, do verde, a morte dos peixes no rio que estão desaparecendo. Então, olha só, o trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis, com base em sua potencial contribuição para aumentar o que o uso desses combustíveis fósseis aumenta? A base da nossa pirâmide etária, aumenta o alcance de fronteiras de recursos, aumenta a degradação da qualidade de vida, aqui, né? Aumenta a degradação da qualidade de vida das sociedades. Quando a gente fala sobre os peixes morrendo, qual a consequência para os pescadores, para as sociedades que vivem, né, desses peixes, os ribeirinhos, as matas morrendo, a consequência para todos nós, não é? A falta dessas matas, o verde para a captura do carbono, para poder também manter a umidade do ar. Então, tem uma série de consequências dentro desse processo. Vamos seguir. 2. O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve processos de denudação da superfície terrestre de forma geral. O que é isso? Denudação é um processo de retirada, de deixar nu, ou seja, você vai retirar toda essa vegetação, tá? Incluindo desde os processos de intemperismo e de todos os tipos até os de transporte e deposição de material. Outro conceito mais restrito envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de transporte, como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas características. Então, o texto está mostrando para nós alguns tipos de erosão, tá? Apresenta definições mais amplas e mais restritas, né? Que abrange e envolve processos de denudação dos solos. Olha só, o exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é, qual que é, né? Esse exemplo desse conceito aqui. Opa! A formação de sulcos no solo, tá? O que é a formação dos sulcos? Lembra da ravina? Não é? Que são aqueles cortes, né, que vai tendo ali no solo ali. Então, só essa formação desses sulcos, que é um exemplo desse conceito bem restrito de erosão. Beleza? Observe a figura. Na figura, a gente tem uma transformação dessa paisagem. Se vocês conseguem perceber comigo, na primeira paisagem, eu tenho uma presença maior do verde, né, da área verde. Na segunda paisagem, essa área verde, ela é reprimida, suprimida aqui,
E até chegar a um ponto aqui nessa terceira paisagem de que quase inexistente, né? Algumas pequenas partes aqui. O processo ilustrado, ocorrido em um ambiente de clima quente, seco e com terrenos arenosos, corresponde. Lembra de dois processos que a gente já falou muito nas nossas aulas, que é a arenização e a desertificação? Então, o processo de desertificação ele acontece em ambientes quentes, não é? E o processo de arenização ocorre em ambientes úmidos. Então, o que isso aqui, esse processo aqui ele está, vamos dizer assim, demonstrando? A desertificação, tá? Por que a desertificação? Porque acontece em clima quente e seco. Se fosse a arenização, seria um ambiente úmido, tá certo? Então, é a desertificação, processo de degradação da capacidade produtiva pelo mau uso do solo em ecossistemas frágeis. Então, o que é a desertificação? É um processo de degradação, de destruição. Eu digo que é um processo de morte do solo, em que ele perde os seus nutrientes e a sua capacidade produtiva. Vamos lá. Quarta atividade. Sobre os aspectos humanos e econômicos do Brasil, marque verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, sobre o aspecto humano e econômico do Brasil, tá? Vamos lá. Olha aqui. As grandes metrópoles regionais brasileiras, a exemplo de Belo Horizonte e Manaus, exercem uma grande atração para a absorção de mão de obra qualificada, procedente de outras regiões do Brasil, Belo Horizonte e Manaus. Ela é um polo de atração e absorção de mão de obra qualificada? Falsa. Tá bom? Deixa eu pegar um lápisinho aqui para a gente marcar. Opa. Vamos lá. Falso. Atualmente, mais da metade da população ativa brasileira vive em áreas urbanas. Isso é verdade. Contribuindo, assim, para a expansão de uma economia informal. O que é economia informal? Vamos dizer que são os trabalhadores do setor terciário, né? Do setor de serviços, podemos dizer que é representado pelos camelôs, certo? Para aqueles trabalhadores que não têm um vínculo empregatício, tá? Então, é verdadeiro. Um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade é a grande desigualdade na distribuição da riqueza. Verdadeiríssimo, né? Cada vez mais concentrada. O que eu quero dizer com concentrada? Cada vez mais nas mãos de poucos. A região centro-oeste do Brasil é a que detém a maior densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Lembra daquele cálculo que a gente faz para saber a densidade demográfica? Eu pego o total de habitantes, divido pela área e tenho um percentual para eu ter uma noção da quantidade de pessoas que mora por metro quadrado, tá? Por quilômetro quadrado ou metro quadrado, vai depender do seu cálculo ali. Geralmente por quilômetro quadrado, tá? Então, a região centro-oeste é a que detém a maior densidade demográfica? Não, tá? Não é. Sendo, portanto, a mais populosa? Também não, tá?